Eu preciso te contar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga um sinal do seu próprio corpo. E eu peço que você me dê apenas alguns minutos de atenção agora. Porque o que você vai entender neste vídeo pode ser a diferença entre ignorar um aviso importante do seu organismo ou descobrir a tempo algo que pode estar afetando a sua saúde. Talvez isso já esteja acontecendo com você neste exato momento. Talvez seja um apito fino que aparece quando você deita para dormir. Talvez seja um chiado constante dentro da cabeça. Ou até um barulho estranho que vai e volta durante o dia. Às vezes ele é fraco. Outras vezes parece tão alto que tira sua concentração, atrapalha o sono e até incomoda no silêncio da noite. E o mais curioso é que a maioria das pessoas faz sempre a mesma coisa, ignora. Pensam assim, isso deve ser estresse, isso vai passar, todo mundo tem isso de vez em quando. Mas e se esse barulho não for apenas algo passageiro e se ele for um aviso do seu corpo, hoje eu vou te explicar algo que pode surpreender você. Esse barulho no ouvido, conhecido como zumbido, muitas vezes não começa no ouvido. Ele pode estar relacionado ao coração, aos vasos sanguíneos, à mandíbula, a medicamentos, ao estresse ou até hábitos do dia a dia que você nem imagina. E ao longo deste vídeo eu vou revelar as 7 causas mais comuns do zumbido no ouvido e também 5 soluções que podem melhorar muito a qualidade de vida de quem sofre com isso. Mas preste muita atenção, porque a 5ª solução costuma surpreender até os meus pacientes mais antigos. Agora, antes de continuar, eu quero fazer um pedido simples. Se você tem mais de 50 ou 60 anos e gosta de aprender sobre saúde, prevenção e qualidade de vida, aproveite agora e se inscreva no canal Saúde da Melhor Idade. Todos os dias nós publicamos conteúdos pensados, especialmente para ajudar você a viver com mais saúde, mais disposição e mais tranquilidade. E escreva aqui nos comentários uma coisa importante. Você sente zumbido no ouvido sim ou não? Eu sempre leio os comentários e isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Agora vamos entender primeiro o que realmente é o zumbido. Muita gente acredita que o zumbido é uma doença. Mas na verdade ele não é uma doença. Ele é um sintoma, é como a febre. A febre não é a doença. Ela é um aviso de que algo está acontecendo no organismo. Com o zumbido acontece a mesma coisa. Ele é um sinal de que alguma coisa em algum lugar do corpo não está funcionando exatamente como deveria. E aqui está um detalhe muito importante. Esse problema nem sempre está no ouvido. Sim, muitas pessoas se surpreendem quando descobrem isso. O zumbido pode estar relacionado ao sistema auditivo, mas também pode estar ligado ao sistema nervoso, ao sistema vascular, aos músculos da face, ao metabolismo e até ao estado emocional. Por isso, muitas pessoas passam anos tentando resolver o problema e não conseguem. Elas vão ao médico, examinam o ouvido e aparentemente está tudo normal. Mas o problema não está ali. Agora, eu quero que você entenda o tamanho desse problema no mundo. Uma análise científica publicada em uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo analisou quase 90 estudos diferentes sobre zumbido no ouvido. A conclusão foi impressionante. Aproximadamente 14% da população adulta mundial já teve algum episódio de zumbido. Isso significa mais de 700 milhões de pessoas. E mais de 120 milhões convivem com formas graves que realmente afetam a qualidade de vida. Agora vem um dado que merece muita atenção. Quanto maior a idade, maior a chance de ter zumbido. Entre adultos jovens a taxa fica em torno de 10%, na meia-idade sobe para cerca de 14%. E acima dos 65 anos pode chegar a quase 24%. Ou seja, praticamente 1 em cada 4 pessoas idosas convive com algum grau de zumbido. Por isso é tão importante entender o que está acontecendo. Agora vamos falar da primeira causa mais comum de todas: a perda auditiva. Pode parecer óbvio, mas a explicação é muito mais interessante do que você imagina. Dentro do seu ouvido interno existem células microscópicas chamadas células ciliadas. Elas são responsáveis por captar os sons e transformar essas vibrações em sinais elétricos que são enviados para o cérebro. Essas células funcionam como sensores extremamente delicados.
O problema é que essas células podem ser danificadas ao longo da vida. Isso pode acontecer por envelhecimento natural, algo chamado presbiacusia, que é muito comum a partir dos 55 ou 60 anos, mas também pode acontecer por exposição ao barulho. Ambientes com muito ruído, máquinas industriais, trânsito intenso, shows música muito alta ou uso prolongado de fones de ouvido. Quando essas células são danificadas, o cérebro deixa de receber determinadas frequências sonoras. E então algo curioso acontece. O cérebro tenta compensar a ausência daquele som. Ele aumenta a atividade neural naquela região. E essa atividade elétrica acaba sendo percebida como um som que, na verdade, não existe. É como se o cérebro estivesse tentando preencher um silêncio que apareceu de repente. E nesse processo ele acaba criando o próprio som. Esse som é o zumbido. Agora aqui vai uma informação importante. As células ciliadas do ouvido não se regeneram. Quando elas são danificadas, elas não voltam mais. Por isso a prevenção é tão importante. Um estudo mostrou que músicos têm até 400% mais chance de desenvolver perda auditiva. Mas isso não acontece apenas com músicos. Motoristas que passam o dia no trânsito, pessoas que trabalham em fábricas, professores de educação física, que usam apito constantemente ou pessoas que escutam música muito alta nos fones. Todos esses grupos têm risco aumentado. E o mais perigoso é que esse dano acontece lentamente. Você não sente dor, não percebe imediatamente. Mas 10 ou 15 anos depois, o zumbido pode aparecer. E muitas pessoas nem conseguem lembrar quando tudo começou. Agora, a segunda causa é uma das mais simples de resolver e, ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas. O acúmulo de cera no ouvido. Sim, algo aparentemente simples pode gerar zumbido. Mas existe um detalhe aqui que muita gente não sabe. A cera do ouvido é uma proteção natural. Ela protege o canal auditivo contra poeira, bactérias e fungos. O problema começa quando ela se acumula em excesso. E sabe qual é um dos maiores responsáveis por isso? O cotonete. Sim, aquele hábito que parece higiene muitas vezes piora a situação. O cotonete não remove a cera. Na maioria das vezes ele empurra a cera para dentro do ouvido. Com o tempo isso pode formar um tampão. Esse bloqueio pode causar sensação de ouvido entupido, diminuição da audição e também zumbido. A boa notícia é que quando essa é a causa do problema, a solução costuma ser rápida. Uma limpeza feita por um médico especialista pode resolver em poucos minutos. Mas existe um alerta muito importante. Nunca tente fazer lavagem no ouvido em casa. Nada de seringa, nada de velas, nada de improvisos, porque isso pode causar lesões sérias no tímpano. Agora, a próxima causa costuma surpreender muita gente. E ela não tem nada a ver com o ouvido. Na parte 2 eu vou explicar como um problema na mandíbula pode gerar zumbido no ouvido e por que milhares de pessoas estão tratando o lugar errado sem saber. E também vou revelar uma causa silenciosa ligada ao coração que pode estar por trás desse barulho. Então escreva aqui nos comentários a palavra SAUD e vamos continuar juntos. Agora eu quero falar de uma causa de zumbido que surpreende muita gente. E talvez você nunca tenha ouvido falar disso antes. Você sabia que um problema na mandíbula pode provocar zumbido no ouvido? Parece estranho, mas isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Essa condição é chamada de disfunção da articulação temporomandibular. Conhecida como DTM, a articulação temporomandibular é a articulação que conecta sua mandíbula ao crânio. Ela fica exatamente na frente do ouvido, dos dois lados da cabeça. Faça um pequeno teste agora. Coloque a ponta do dedo logo na frente da sua orelha e abra a boca lentamente. Você vai sentir um movimento ali. Essa é a articulação temporomandibular funcionando. O que muita gente não sabe é que essa região compartilha nervos, músculos e estruturas muito próximas do ouvido interno. Por isso, quando essa articulação apresenta algum tipo de disfunção, ela pode gerar sintomas que parecem vir do ouvido. Entre esses sintomas está justamente o zumbido. Agora vamos entender o que pode causar essa disfunção. Um dos fatores mais comuns é o bruxismo.
Bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes principalmente durante o sono. Muitas pessoas fazem isso sem perceber. Outras causas incluem estresse constante, tensão muscular no rosto, má posição dos dentes, trauma na mandíbula e até o hábito de mascar chiclete por longos períodos. Quando a articulação da mandíbula está sobrecarregada ou desalinhada, ela pode gerar pressão sobre estruturas nervosas próximas ao ouvido. Essa pressão pode ser interpretada pelo cérebro como um som. Ou seja, o zumbido aparece, mas o problema não está no ouvido, está na mandíbula. E é exatamente por isso que muitas pessoas passam anos tentando tratar o ouvido sem sucesso. Elas vão ao especialista, fazem exames auditivos e aparentemente está tudo normal. Mas ninguém investigou a mandíbula. Se você tem zumbido e também apresenta alguns desses sintomas, vale prestar muita atenção. Dor na mandíbula, estalos ao abrir ou fechar a boca, dificuldade para mastigar, dor de cabeça frequente, na região das têmporas, sensação de tensão no rosto ao acordar. Esses sinais podem indicar que o problema está na articulação da mandíbula. E nesse caso, o tratamento normalmente envolve dentistas especializados em DTM, fisioterapia da mandíbula ou placas de mordida para uso noturno. Agora vamos falar de outra causa que preocupa bastante os médicos. E essa causa tem relação direta com o coração e com a circulação sanguínea. Muitas pessoas não fazem essa conexão. Mas o ouvido interno depende de um fluxo sanguíneo muito preciso para funcionar corretamente. O ouvido interno é uma estrutura pequena, mas extremamente delicada e altamente vascularizada. Isso significa que ele depende de pequenos vasos sanguíneos funcionando perfeitamente. Quando esse fluxo é alterado, as células do ouvido podem sofrer. E um dos sinais desse problema pode ser o zumbido. Uma das condições mais associadas a isso é a hipertensão arterial. A pressão alta altera o fluxo de sangue nos pequenos vasos que irrigam o ouvido interno. Em alguns casos, o som que a pessoa escuta é literalmente o fluxo sanguíneo passando por vasos mais estreitos ou endurecidos. Esse tipo de zumbido é chamado de zumbido pulsátil. Ele costuma acompanhar o ritmo das batidas do coração. Se o seu zumbido pulsa ou parece bater no mesmo ritmo do coração, isso merece muita atenção. Esse é um sinal que precisa ser investigado por um médico. Outro fator importante é a aterosclerose. A aterosclerose acontece quando placas de gordura começam a se acumular nas paredes das artérias. Essas placas dificultam o fluxo do sangue e tornam a circulação mais turbulenta. Essa turbulência pode ser percebida pelo ouvido interno como um som. Além disso, pessoas com diabetes também apresentam maior risco de desenvolver zumbido. Isso acontece porque o excesso de açúcar no sangue pode danificar os pequenos vasos sanguíneos do corpo. Os vasos do ouvido interno são extremamente sensíveis a esse tipo de dano. Por isso, muitas vezes, o zumbido pode ser um dos primeiros sinais de que algo não está bem com o sistema cardiovascular. Muitos pacientes chegam ao consultório por causa do zumbido e acabam descobrindo pressão alta ou problemas circulatórios que nunca tinham sido diagnosticados. Por isso é tão importante olhar o corpo como um todo. Agora vamos falar de outra causa que quase ninguém suspeita: os medicamentos. Sim, alguns medicamentos podem causar ou piorar o zumbido. Na medicina chamamos esses medicamentos de substâncias ototóxicas. Isso significa que eles podem afetar estruturas do ouvido interno. Entre os mais conhecidos estão alguns anti-inflamatórios usados com frequência. Medicamentos como ibuprofeno ou aspirina, quando usados em doses altas ou por longos períodos, podem provocar zumbido. Antibióticos específicos usados para tratar infecções graves também podem ter esse efeito. Alguns diuréticos usados para tratar problemas cardíacos ou retenção de líquidos também estão nessa lista. Além disso, certos antidepressivos, anticonvulsivantes e medicamentos utilizados em tratamentos mais complexos também podem afetar o ouvido interno. Mas aqui é muito importante deixar algo claro: nunca interrompa um medicamento por conta própria. Se você percebeu que o zumbido começou depois de iniciar um novo remédio, leve essa informação ao seu médico.
Em muitos casos é possível ajustar a dose ou substituir o medicamento por outro que tenha menos impacto sobre a audição. Agora chegamos a uma causa que muitas pessoas subestimam: o estresse e a ansiedade. E aqui eu preciso esclarecer algo muito importante. Quando se fala que o estresse pode piorar o zumbido, isso não significa que o problema é imaginário. Muito pelo contrário. O estresse provoca alterações reais no funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Quando uma pessoa vive sob tensão constante, o corpo libera grandes quantidades de cortisol, o hormônio do estresse. Esse hormônio altera a forma como o cérebro processa os estímulos sensoriais, inclusive os estímulos auditivos. O cérebro possui um sistema muito sofisticado de filtragem. Ele decide quais sons são importantes e quais podem ser ignorados. Quando estamos relaxados, o cérebro consegue filtrar sons de baixa importância. Mas quando estamos ansiosos ou em estado constante de alerta, esse sistema de filtragem fica prejudicado. O cérebro começa a prestar atenção em tudo, inclusive em sons internos que normalmente seriam ignorados. É nesse momento que o zumbido se torna mais perceptível. E muitas vezes isso cria um ciclo difícil. A pessoa percebe o zumbido, fica preocupada, a ansiedade aumenta o cérebro. Amplifica o som parece mais alto, a preocupação aumenta ainda mais. Esse ciclo pode fazer com que o zumbido pareça cada vez mais intenso. Agora existe ainda uma última causa importante que precisa ser mencionada: as infecções e inflamações do ouvido. Infecções no ouvido médio podem provocar acúmulo de líquido atrás do tímpano. Esse líquido altera a forma como o som é transmitido dentro do ouvido. O resultado pode ser sensação de ouvido entupido, dor, diminuição da audição e também zumbido. Outra condição conhecida é a labirintite. A labirintite é uma inflamação do labirinto, que é uma estrutura do ouvido interno responsável pelo equilíbrio. Quando essa região é afetada, podem surgir sintomas como tontura intensa, náusea, desequilíbrio e zumbido. Em alguns casos também pode ocorrer perda auditiva temporária. Existe ainda uma doença chamada doença de Meniere. Ela provoca episódios de vertigem, sensação de pressão no ouvido, perda auditiva que vai e volta e zumbido. Essa condição exige acompanhamento médico especializado. Agora que você já conhece as principais causas do zumbido, chegou a hora da parte mais importante: o que fazer para melhorar esse problema. Na parte 3, eu vou revelar as primeiras soluções que muitos pacientes utilizam para reduzir o zumbido e melhorar a qualidade de vida. E algumas dessas soluções são simples mudanças que você pode começar ainda hoje. Mas existe uma delas que muita gente ignora e que pode fazer uma enorme diferença. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase "Eu quero ouvir melhor". Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também estão sofrendo com zumbido. Agora que você já conhece as principais causas do zumbido no ouvido, chegou a hora de falar sobre algo que provavelmente é o que você mais quer saber: o que fazer para melhorar esse problema? E eu quero começar com algo que muita gente ignora completamente: proteger a audição a partir de agora. Pode parecer simples demais, mas essa é uma das atitudes mais importantes para quem tem zumbido. Muitas pessoas pensam assim: o dano já aconteceu, então não adianta mais cuidar, mas isso não é verdade. Dentro do seu ouvido ainda existem milhares de células responsáveis pela audição. E cada uma delas precisa ser protegida. Quando essas células são expostas constantemente a sons muito altos, elas começam a sofrer microlesões. Essas lesões vão se acumulando ao longo dos anos. E quando essas células são destruídas, elas não voltam. Por isso, proteger a audição é essencial para evitar que o zumbido piore com o tempo. Se você trabalha em ambiente barulhento, use protetor auricular sempre. Semexe. Hoje existem protetores confortáveis e discretos que reduzem o impacto do som sem prejudicar a comunicação. Se você usa fones de ouvido, siga uma regra simples chamada regra dos 60, nunca ultrapasse 60% do volume máximo. E evite usar por mais de 60 minutos seguidos. Depois disso, faça uma pausa para dar descanso ao ouvido.
Outra recomendação importante é evitar ficar muito próximo de caixas de som em festas ou eventos. Sons acima de 85 decibéis já podem causar dano acumulativo ao longo do tempo. E agora eu vou repetir algo que parece pequeno, mas faz uma grande diferença. Evite usar cotonete dentro do ouvido. O cotonete empurra a cera para dentro do canal auditivo e pode formar um tampão. Esse tampão pode gerar sensação de ouvido entupido, diminuição da audição e até zumbido. O ouvido possui um sistema natural de limpeza. Na maioria das vezes ele não precisa de intervenção. Agora, vamos falar da segunda solução. Buscar um diagnóstico correto. Muitas pessoas convivem com zumbido durante anos sem investigar adequadamente o problema. E isso é um erro muito comum. Se o zumbido persiste por mais de 2 semanas, se ele acontece apenas em um ouvido, se ele pulsa junto com o coração ou se veio acompanhado de tontura ou perda auditiva, é importante procurar avaliação médica. O profissional mais indicado para iniciar essa investigação é o otorrinolaringologista. Durante a consulta, podem ser solicitados alguns exames importantes. Um deles é a audiometria. Esse exame mede a capacidade auditiva em diferentes frequências sonoras. Ele ajuda a identificar perdas auditivas que muitas vezes a pessoa nem percebe no dia a dia. Outro exame comum é a impedanciometria. Ele avalia o funcionamento do ouvido médio e a mobilidade do tímpano. Em alguns casos, o médico também pode solicitar exames de sangue para avaliar glicemia, colesterol ou função da tireoide. Dependendo da situação, pode ser necessário investigar também a parte cardiovascular. Porque, como você viu antes, problemas circulatórios podem influenciar diretamente no ouvido interno. Se o caso for mais complexo, alguns pacientes são encaminhados para especialistas em zumbido chamados otoneurologistas. Esse profissional possui treinamento específico para investigar tontura, equilíbrio e zumbido. E aqui existe algo muito importante. Se o primeiro médico não encontrou a causa, não desista. O zumbido pode ter origem em várias partes do corpo. Mandíbula, vasos sanguíneos, medicamentos, sistema nervoso ou até fatores emocionais. Às vezes é preciso investigar diferentes áreas até encontrar a verdadeira origem do problema. Agora vamos falar da terceira solução, a terapia sonora. Essa é uma das abordagens mais utilizadas no tratamento do zumbido crônico. O princípio dessa terapia é bastante interessante. Se o cérebro está produzindo um som interno, é possível treinar o cérebro para ignorar esse som. Isso é feito utilizando estímulos sonoros suaves que competem com o zumbido. Uma das técnicas mais conhecidas é chamada de terapia de retreinamento do zumbido. Essa técnica combina 2 estratégias. A primeira é o aconselhamento. O paciente aprende exatamente o que está acontecendo no ouvido e no cérebro. Esse conhecimento reduz o medo e a ansiedade. E quando a ansiedade diminui, a percepção do zumbido também tende a diminuir. A segunda estratégia é o uso de sons suaves de fundo. Esses sons podem ser ruído branco, som de chuva, ondas do mar ou até o som de uma cachoeira. Esses estímulos ajudam o cérebro a reduzir o foco no zumbido. Com o tempo, o cérebro aprende que aquele som não representa perigo. E quando isso acontece, ele passa a ignorar o zumbido. É o mesmo mecanismo que faz você parar de perceber o som do ventilador depois de alguns minutos. Ou o som do ar-condicionado em uma sala. No início você percebe, mas depois o cérebro simplesmente filtra aquele som. Para pessoas que têm zumbido associado à perda auditiva, existe outra estratégia muito eficaz: o uso de aparelhos auditivos. Muita gente acredita que aparelho auditivo serve apenas para quem não escuta nada, mas isso não é verdade. Quando existe perda auditiva, o cérebro deixa de receber certos estímulos sonoros e tenta compensar isso gerando atividade neural, que pode se manifestar como zumbido. Quando o aparelho auditivo amplifica os sons do ambiente, ele preenche essa lacuna. O cérebro volta a receber estímulos naturais. E em muitos casos o zumbido diminui significativamente.
Alguns aparelhos auditivos modernos inclusive possuem geradores de som integrados. Eles combinam amplificação com terapia sonora. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Em qual momento do dia o seu zumbido costuma incomodar mais? Durante a noite no silêncio ou durante momentos de estresse? Escreva isso nos comentários. Porque na próxima parte eu vou explicar como hábitos simples do dia a dia podem piorar ou melhorar muito o zumbido. E também vou revelar a estratégia que mais surpreende os pacientes do Dr. Osvaldo Varela quando eles descobrem que podem reduzir o sofrimento causado pelo zumbido. Agora chegamos a uma parte extremamente importante deste assunto, porque muitas pessoas procuram tratamentos complexos, exames caros ou soluções difíceis, mas ignoram algo que pode influenciar diretamente o zumbido: o estilo de vida. Sim, alguns hábitos do dia a dia podem aumentar ou diminuir a intensidade do zumbido. E muitas vezes pequenas mudanças já trazem uma melhora significativa. Vamos começar com algo muito comum: o consumo excessivo de cafeína. Café, chá preto, chá verde, bebidas energéticas e refrigerantes à base de cola contêm cafeína. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. Ela aumenta a atividade neural do cérebro. E para muitas pessoas, com zumbido, isso significa uma amplificação da percepção do som. Não significa que todo mundo precisa parar de tomar café. Mas vale a pena observar. Perceba se o zumbido fica mais intenso depois de consumir cafeína. Se isso acontecer, reduzir a quantidade pode ajudar bastante. Outro fator importante é o excesso de sal na alimentação. O sal pode provocar retenção de líquidos no organismo. E essa retenção também pode afetar o ouvido interno. Em algumas condições, especialmente em pessoas com doença de Meniere, o excesso de sódio pode piorar significativamente o zumbido. O álcool também pode influenciar. Ele provoca dilatação dos vasos sanguíneos e altera o fluxo de sangue no ouvido interno. Isso pode intensificar a percepção do zumbido em algumas pessoas. Outro fator extremamente importante é o tabagismo. A nicotina provoca contração dos vasos sanguíneos. Isso reduz o fluxo de sangue para várias regiões do corpo, inclusive para o ouvido interno. E quando a circulação é prejudicada, as células auditivas podem sofrer. Por isso, fumar aumenta o risco tanto de perda auditiva quanto de zumbido. Além disso, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar refinado e gordura de baixa qualidade, podem contribuir para processos inflamatórios no organismo. Essa inflamação também pode afetar a microcirculação do ouvido interno. Agora existe outro fator extremamente importante que muita gente subestima: o sono. Dormir mal pode aumentar muito a percepção do zumbido. Quando o corpo está cansado e o cérebro não descansa adequadamente, o sistema nervoso fica mais sensível. Isso faz com que o cérebro tenha mais dificuldade para filtrar sons internos. Por isso, muitas pessoas relatam que o zumbido parece muito mais intenso em noites mal dormidas. Criar uma rotina de sono saudável pode fazer uma grande diferença. Tente dormir entre 7 e 8 horas por noite. Evite luz forte no quarto. Reduza o uso de telas antes de dormir. E se o silêncio total aumenta a percepção do zumbido, usar um som ambiente suave pode ajudar. Muitas pessoas dormem melhor com som de chuva, ondas do mar ou ruído branco. Esses sons criam um ambiente auditivo que ajuda o cérebro a relaxar. Outro aliado poderoso é o exercício físico. A atividade física melhora a circulação sanguínea, reduz o estresse, melhora o sono e ajuda a equilibrar o sistema nervoso. Tudo isso contribui para reduzir a intensidade do zumbido. Caminhadas regulares, exercícios leves ou atividades como alongamento e hidroginástica podem trazer benefícios importantes. Agora chegamos à quinta solução. E essa é uma das que mais surpreendem os pacientes do Dr. Osvaldo Varela: o manejo emocional. Muitas pessoas acreditam que o sofrimento causado pelo zumbido está apenas no volume do som. Mas a ciência mostra algo muito interessante. Na maioria das vezes, o som do zumbido é extremamente baixo, mais baixo do que um sussurro.
O problema não é apenas o volume. O problema é a forma como o cérebro interpreta esse som. Quando uma pessoa ouve o zumbido e pensa isso nunca vai passar, isso pode ser algo grave, eu nunca mais vou ter paz, o cérebro interpreta aquele som como um sinal de ameaça. Isso ativa o sistema de alerta do corpo. O corpo libera adrenalina. Libera cortisol, a ansiedade aumenta. E quanto mais ansiosa a pessoa fica, mais o cérebro presta atenção naquele som. E quanto mais atenção ela dá ao zumbido, mais alto ele parece. Isso cria um ciclo. O zumbido gera ansiedade. A ansiedade amplifica o zumbido e o ciclo continua. É aqui que entra um tratamento muito estudado chamado terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia não elimina diretamente o som, mas ela ensina o cérebro a mudar a forma como reage a ele. O paciente aprende técnicas para reduzir a ansiedade, interromper pensamentos negativos e redirecionar a atenção. Com o tempo, o cérebro deixa de tratar aquele som como algo importante. E quando isso acontece, ele começa a filtrá-lo. O zumbido pode continuar existindo, mas a pessoa deixa de sofrer com ele. Muitos pacientes relatam algo curioso depois de algum tempo de tratamento. Eles dizem o zumbido ainda tá lá, mas eu quase não percebo mais. Isso acontece porque o cérebro voltou a tratá-lo como um som irrelevante. Técnicas de relaxamento, respiração profunda, mindfulness e meditação também podem ajudar nesse processo. Essas práticas reduzem o estado de alerta do sistema nervoso e ajudam o cérebro a filtrar melhor os estímulos. Agora, antes de terminar, eu preciso falar de algo muito importante. Existem situações em que o zumbido precisa ser investigado com urgência. Se o zumbido aparece apenas em um ouvido, se ele veio acompanhado de perda auditiva repentina, se está associado a tontura intensa ou perda de equilíbrio, ou se pulsa no mesmo ritmo do coração, procure um médico o quanto antes. Esses sinais precisam ser avaliados com atenção. Em alguns casos raros, o zumbido pode estar relacionado a condições que exigem diagnóstico rápido. Agora eu quero deixar uma mensagem final para você. Se você sofre com zumbido no ouvido, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas convivem com esse problema. E a ciência já desenvolveu várias estratégias que ajudam a reduzir o impacto dele na qualidade de vida. Muitas vezes a solução não está em um único tratamento, mas em um conjunto de cuidados. Proteger a audição, investigar as causas, cuidar da saúde. Cardiovascular, melhorar o sono, reduzir o estresse e aprender a lidar com o som de forma mais tranquila com o acompanhamento. Adequado, é possível recuperar a tranquilidade e voltar a viver com mais conforto. E se este vídeo ajudou você de alguma forma, aproveite agora para se inscrever no canal Saúde da Melhor Idade. Aqui nós publicamos conteúdos pensados especialmente para ajudar pessoas acima dos 50 anos a viver com mais saúde, autonomia e qualidade de vida. E deixe nos comentários a palavra SLD, assim eu sei que você assistiu até o final e posso continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.